Boa noite a todos, sejam bem-vindos a uma palestra online da nossa Casa Espírita Aprendiz do Evangelho. Estejamos todos envolvidos na paz, no amor do nosso Mestre Jesus. Hoje teremos a palestra do nosso querido companheiro, seu Aderbal, que vai nos trazer mais um importante ensinamento sobre a doutrina espírita. Agradecemos de antemão a todos os palestrantes que têm colaborado conosco, gravando suas palestras, nesse momento de pandemia em que estamos todos em casa e mesmo assim em contato com a doutrina espírita, em contato com a nossa casa. Agradecemos a todos que colaboram com a campanha do Quilo. Estamos chegando aí na última semana do mês e graças a Deus as nossas cestas estão completas. Graças a todos que colaboram e doam os seus alimentos para que as famílias assistidas pela casa possam contar com essas cestas no final do mês. Então agradecemos muito a todos que têm colaborado. Com vocês então a palestra, a palavra do seu Aderbal. Fiquem em paz, se mantenham seguros e até a próxima semana, se Deus quiser. Queridos irmãos e queridas irmãs do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, que nos abençoe Jesus, nosso irmão e amigo incondicional de todas as horas. Juntos mais uma vez através do vídeo, em função ainda das consequências que nosso planeta sofre da pandemia, onde somos convidados pelos nossos governos a seguirem regras sociais de distanciamento e mantermos-nos em nossas residências e tomarmos todas as precauções para que o coronavírus não se multiplique tão rapidamente como tem se multiplicado. Em função destas restrições, acreditando que as regras precisam ser cumpridas socialmente para que a sociedade possa se beneficiar dela, estamos nós mais uma vez nesse encontro virtual. Nessa noite nós estaremos conversando sobre o capítulo 4 do Evangelho. Não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a princípio nós poderíamos dizer que é um capítulo de muito estudo, porque através deste capítulo nós vamos tomando conhecimento do que os nossos antepassados, do que os judeus, na época em que Jesus esteve entre nós, pensavam a respeito da reencarnação e pensavam a respeito da ressurreição. Na verdade, apesar da reencarnação fazer parte dos dogmas judeus, ela fazia parte sob o nome de ressurreição. Os saduceus, que eram um outro segmento dos judeus, eles tinham uma crença de que tudo acabava com a morte. Mas a ideia dos judeus sobre esse ponto, sobre muitos outros, não eram muito definidas, porque tinham apenas vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles então um homem que poderia reviver, mas sem saberem precisamente de que maneira, como poderia este homem reviver depois da morte. E o Espiritismo, mais judiciosamente, vem e chama esse princípio, ou seja, esse retorno à vida, de reencarnação. Com efeito, a ideia de ressurreição, ela parte do princípio que voltemos a viver sob o mesmo corpo, o que já está comprovado pela ciência que não é possível acontecer, porque materialmente esse corpo se desfaz. A reencarnação, portanto, que defende o Espiritismo, mas que não é uma propriedade, é claro, do Espiritismo, é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo corpo. Se nós quisermos pensar a ressurreição, nós podemos aplicar esse princípio de ressurreição a Lázaro, mas não a Elias. Elias, que conforme os ensinamentos de Jesus, reencarna através da figura de João Batista para mostrar a necessidade de transformação do paganismo em uma religião onde a existência de um Deus único, de um Deus de amor, é muito forte e é o que precisa ser entendido.
Então, João Batista, agora como Elias, vem num outro corpo, no corpo de João, que não é o corpo de Elias. E aqueles que conviveram viram João criança, João na adolescência e o João adulto. Então, entre os fariseus, havia essa crença da ressurreição. Nicodemos, um fariseu, um senador judeu, ele era muito sábio. E ele tinha dúvidas a esse respeito. Ele acreditava na vida depois da morte, mas ele tinha dúvidas a esse respeito. Então, numa certa ocasião, ele vem até Jesus durante a noite e se apresenta dizendo: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, com muito conhecimento, porquanto ninguém poderia fazer tudo o que fazes se Deus não estivesse com ele. Então não tenho dúvida nenhuma de que és por parte de Deus. E Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então disse-lhe Nicodemos: esta é minha grande dúvida. Como pode nascer um homem já velho? Como pode tornar a entrar no ventre da sua mãe por uma segunda vez? E Jesus lhe diz: em verdade, eu te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito que ser preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabe de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E nós entendemos que nesta parte, Jesus referia-se a Deus, Criador do Universo, que age criando o universo em todas as formas que nós conhecemos, que nós acreditamos que seja o Senhor Supremo, a mais alta inteligência, porque está em todos os lugares, a todo tempo e sabe de tudo, e nós não o conhecemos. E o homem, uma criação de Deus, é um espírito simples e ignorante que também segue seus caminhos, vai por onde vai e vai evoluindo. E, portanto, o homem, ele nasce do espírito e progride com o espírito. E quando Jesus usa a expressão, o que é nascido do espírito é do espírito. E se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus, é porque ele está se referindo, na época, aqui nós precisamos então, em renascendo da água, em renascendo do Espírito, ocupar um novo corpo e continuar a nossa evolução. Quando Jesus então coloca desta forma para Nicodemos lhe diz: mas como pode se fazer isto? Como se pode nascer novamente em outro corpo? Então Jesus diz para ele: és um mestre em Israel e ignora estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunhos senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Se não me credes quando vos falo das coisas aqui da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? E deixa Nicodemos sem resposta. Mais tarde, com o passar dos séculos, com a chegada do Espiritismo, vai ficando claro todos estes ensinamentos de Jesus. Porque a água a que se referia Jesus é a base de tudo. A água, no conhecimento científico, ela oferece a possibilidade de tudo surgir através dela.
ela oferece a possibilidade de toda evolução acontecer através dela, como uma forma de explicação. E o espírito, nós vamos sabendo através do caminho espírita, criados simples e ignorantes, ele vai por caminhos necessários para a sua evolução e que faz parte desse caminho, estando fora do corpo, trafegar, viver, caminhar pelo mundo espiritual que não tem as características de matéria que tem o planeta Terra. Mas o mais importante quando nós aceitamos os princípios reencarnatórios, quando nós aceitamos o que é uma reencarnação e por que ela acontece, o mais importante, o que talvez nós devêssemos estar refletindo hoje, é sobre o amor de Deus. Ou seja, a reencarnação é um presente divino para que nós, dentro da ignorância e dentro dos equívocos que cometemos, possamos refletir, possamos reconsiderar e dentro dessa reconsideração nós podermos então tomar novas decisões, tomar novos partidos e seguir por novos caminhos que, diferentes do que seguimos até então, que nos aproximam mais e mais do amor. E o amor de Deus, ele permite que nós tenhamos ajuda todas as vezes em que nós precisamos. Então, quando Jesus fala que não é possível conhecer o reino de Deus sem nós conhecermos, portanto, um novo nascimento, é porque ele tinha e tem a certeza absoluta de que, para que nós evoluamos, para que nós entendamos as virtudes que fazem parte do amor, para que nós a coloquemos em prática, não só em pensamento, em conhecimento, mas na habilidade, na vivência fraterna, nós precisamos de algumas vidas, porque alguns equívocos, alguns problemas que nós vamos causando para nós próprios, para a nossa caminhada, não conseguimos resolver dentro dessa mesma encarnação. Então precisamos de outras encarnações. Quando Jesus coloca que para renascer de novo é preciso renascer da água e do Espírito, é porque ele coloca a água como um símbolo de natureza material e o Espírito como um símbolo de natureza inteligente. Então, nós renascemos da água num corpo novo, nós renascemos num corpo novo, que vai ter todas as características necessárias à medida que esse corpo se desenvolve, para viver num planeta denso, num planeta com as características da Terra, do nosso plano Terra, e nós vamos ter o espírito inteligente tomando decisões, considerando o seu livre-arbítrio como a grande força para fazer esta caminhada de progresso. É por isso, então, que o Espiritismo coloca na necessidade das sucessivas reencarnações. E à medida em que nós vamos estudando a reencarnação e percebendo esse presente que Deus nos dá, nós vamos percebendo que, em verdade, nós chegamos aqui, neste planeta, para uma nova vida física, com alguns atributos muito interessantes. Por exemplo, a nossa consciência tem como atributo o conhecimento das leis divinas, ou seja, apesar de não interferir no nosso livre-arbítrio, Jesus deixa-nos claro, Deus, nosso Pai querido, deixa-nos claro, e Jesus foi nos deixando claro na sua passagem física conosco, de que a nossa consciência tem todo o conhecimento das leis divinas, leis estas que regem toda a criação do universo e que precisam ser respeitadas para que nós possamos entender como é o amor que Deus tem por nós. Esse amor incondicional, sem limites e sem tamanho. Então,
o atributo da consciência é ter estas leis divinas. Nós chegamos para essa vida física equipado com algumas necessidades que vão facilitar essa nossa caminhada, que também é um presente divino. Por exemplo, todos nós, para sermos nascidos novamente, frequentamos um ventre materno. E depois que nós deixamos o ventre materno, nós somos acolhidos em uma família, quer seja uma família de adoção, quer seja uma família representada por uma instituição que cuida dos seres que vivem aqui neste plano, ou quer seja uma família biológica. E esse acolhimento que nós temos é para facilitar os primeiros momentos, os primeiros passos, as primeiras caminhadas aqui, que é uma caminhada de aprendizado, de utilização do corpo, que é um novo corpo para o espírito. E também por um aprendizado de como viver com o esquecimento. Porque apesar de espíritos eternos e de um grande conhecimento acumulado, nós recebemos o benefício do esquecimento para que nessa nova jornada nós comecemos sem lembrança nenhuma. Então também é um benefício que nós temos. Nós recebemos também para essa jornada, nesse processo reencarnatório, nós recebemos a companhia de outros espíritos que vêm para essa jornada física com o objetivo de nos auxiliar, com o objetivo de estar junto conosco, nos apoiando nos momentos mais difíceis. Por isso que na família nós temos aqueles espíritos com os quais nós temos simpatia e temos aqueles outros espíritos com os quais nós temos dificuldades. E nesta vida física, essa caminhada evolutiva, para nós aprendermos o amor e, portanto, conhecermos o reino de Deus, que está em todo o universo, inclusive dentro do nosso coração, para nós conhecermos na amplitude, no seu tamanho imenso, esse amor de Deus, nós vamos executando essa jornada em partes, várias sucessivas vidas físicas, e nessas vidas físicas, acompanhados por aqueles que nos apoiam, nós vamos procurando entender aqueles com os quais nós temos dificuldade. Por quê? Que é necessário entender aqueles com os quais nós temos dificuldade. A razão, de novo, é muito simples. Nós precisamos entender aqueles com os quais nós temos dificuldades para aprender a amá-los sem nenhum tipo de preconceito, sem limite. Deus, esse Espírito maravilhoso, que conforme diz aqui o nosso capítulo, se movimenta, passeia, sussurra, cria amor o tempo todo e caminha pelo universo, ou seja, cuida do universo, administra o universo, para nós entendermos este amor sem mágoa, esse amor sem raiva, esse amor sem melindre, esse amor da pureza do coração, esse amor completamente puro, para nós entendermos e frequentarmos os espaços que esse amor frequenta, nós vamos então fazendo através desse progresso, desse caminho, as reconciliações necessárias. Reconciliações que são necessárias para que nós possamos dar sempre passos adiante. Então nós estamos no seio de uma família. Mas olha que interessante. Como nós falamos que Deus ama e cria o universo, Ele também oferece a possibilidade de nós sermos irmãos além dos laços materiais, além das famílias materiais. Na verdade, nós somos todos irmãos e todos filhos de Deus. E Ele oferece a oportunidade de nós, ao entendermos este amor,
criarmos um sentimento de fraternidade universal. Ou seja, nós pensarmos universalmente de forma fraterna, entendendo que tudo que acontece, e que seja a atitude de quem quer que seja, faz parte da necessidade de progresso do grupo. Então, quando nós pensarmos em sentimento fraterno, nós não estaremos julgando como uma atitude difícil, nós não estaremos julgando como uma atitude inconsequente aquela tomada por um irmão que equivocadamente comete um suicídio, comete um assassinato, comete alguma atrocidade que cria um sentimento de revolta na humanidade. Nós vamos sentir essa tristeza, nós vamos sentir a necessidade de que o efeito, a causa, seja reparada. Nós vamos sentir a necessidade de oferecer educação para que não aconteça, e essa educação só pode ser oferecida através do amor, para que quando todos nós amarmos intensamente, não tenhamos a possibilidade de fazer nenhum tipo de atrocidade, nenhum tipo de atitude que leve a este nível. Mas não podemos julgar. Até porque Deus não nos julga e vai nos oferecendo as suas oportunidades a todo instante, a todo momento que nós precisamos. Então, meus queridos, as vidas sucessivas nos dão esse presente. E para entender esse reino de Deus, nós vamos entendendo pouco a pouco e vagarosamente. E contribuindo fraternalmente de forma universal, nós vamos oferecendo a possibilidade de progresso também para o nosso planeta. Então, quando nós falamos em reencarnação, nós estamos falando de um princípio que o Espiritismo coloca como seu princípio de entendimento de Deus, de entendimento da vida eterna, e estamos falando também de um entendimento que já vem da época em que Jesus esteve entre nós. Estamos falando de um entendimento que vem da época em que a humanidade começou a acreditar que só poderia ser melhorada se entendesse o amor. Tanto é que todas as religiões ditas cristãs, ou seja, que adotam e procuram seguir os princípios cristãos, colocam sempre a vida após a morte, não da forma como nós estamos hoje conversando, mas de acordo com as suas formas específicas, colocam a vida após a morte como sendo uma vida de sucesso se nós trilharmos esta que estamos vivendo agora com amor e com carinho. O capítulo 4, portanto, vai nos falando a respeito do reino de Deus e vai nos trazendo desta forma. Por quê? Porque ele quer nos consolidar o sentimento de que, mesmo dentro das nossas imperfeições, mesmo dentro das nossas dificuldades, nós estamos constantemente recebendo bênçãos divinas. Bom, se nós pensarmos agora que a reencarnação é uma realidade, até porque nós estamos diante de exemplos muito simples de serem entendidos e práticos de ver que a reencarnação é uma realidade, quando nós vemos vidas de espíritos que estando conosco, durante toda a sua existência física, propagaram e viveram o amor. Por exemplo, Francisco Cândido Xavier, Jerônimo Mendonça, Madre Teresa de Calcutá. Então, nós, vendo estes exemplos e vendo estes irmãos seguirem esse caminho, e vendo que depois que deixaram o corpo, continuam sendo constantemente lembrados como exemplos, nós vamos entendendo que esta dignidade, esta honestidade, esta humildade que eles representam,
ainda hoje, depois de desencarnados, só pode ser própria de espíritos que fizeram a sua evolução ao longo da sua jornada de mais de uma vida física. Quando nós olhamos para nós próprios e vamos verificando as mudanças que nós vamos colocando em nossos hábitos, relativas à paciência, à tolerância, à perseverança, à aceitação, nós vamos percebendo que só fomos mudando esses conceitos na medida em que nós fomos entendendo os princípios cristãos com mais profundidade. Que nós fomos aceitando Deus como um Pai que reina o universo e que oferece todas as possibilidades de nós conseguirmos tudo o que for preciso ao tempo em que nós merecermos. Nós vamos percebendo, através das explicações espíritas, que a reencarnação é uma realidade quando nós vemos e comparamos o conhecimento de espíritos que, na idade física de 6 ou 7 anos, demonstram habilidades na prática que só poderiam ser conseguidas com muitos anos de conhecimento, com muitas pesquisas no conhecimento, e que não teria sido possível adquirir todo esse conhecimento de forma lógica e racional num período de vida que tem nesta vida física. Então, a reencarnação vai nos dando a possibilidade, portanto, de nós entendermos que é o caminho, é o presente, é mais do que um caminho, é um presente que nós recebemos de Deus para conhecer o reino dos céus. E o reino dos céus vai ficando mais próximo de nós na medida em que nós vamos entendendo as qualidades, as possibilidades que o amor oferece. E esse entendimento cresce a cada encarnação. E esse conhecimento cresce em verdade a cada minuto, a cada dia, mas a cada encarnação. E haverá chegar um momento, como nos assevera a doutrina espírita, em que nós estaremos vivendo cada dia, cada instante, cada respiração, sem nenhum tipo de preocupação com relação à mágoa, com relação a ódio, com relação a melindre. E ainda que nós tenhamos que oferecermos-nos a sofrimentos que nos vêm através de momentos tristes, nós os aceitaremos com dignidade. Neste momento, nós estaremos vivendo os mundos de regeneração, os mundos mais próximos dos mundos de felicidade e dos mundos divinos, os mundos mais próximos do amor incondicional, do amor intenso e sem tamanho que Deus nos oferece. E só vamos conseguir através destas vidas sucessivas. Então, nesse capítulo do Evangelho, no capítulo 4, quando Jesus coloca-nos diante da ressurreição e da reencarnação, e de forma bastante estudiosa vai colocando-nos, a Kardec vai nos colocando através desse capítulo, diante das interpretações que foram acontecendo pelos evangelistas com relação aos ensinamentos de Jesus, vai nos mostrando as interpretações da Igreja Ortodoxa da época com relação ao que se pensava de ressurreição e reencarnação, vai mais nos ficando claro que os princípios de reencarnação colocados pela doutrina espírita são os conhecimentos que mais nos aproximam deste entendimento, deste amor que precisamos entender. E não há como conhecer o reino de Deus se não nascermos de novo nos sentimentos, que vai renovar as atitudes, que vai renovar os pensamentos, que vai renovar as nossas convivências diárias em qualquer ambiente que estejamos. No dia que nós estamos felizes, em que o coração exalta toda a sua pureza, em que parece que nós estamos flutuando em nuvens musicais maravilhosas que nos embalam, neste momento, nesses segundos, nós estamos vivendo o reino dos céus, o reino que nós viveremos quando estivermos prontos para entender tudo que o amor nos oferece
e podermos ou estarmos aptos a conviver junto com Deus de forma eterna. Junto com Deus de forma eterna nós podemos viver sempre e depende só de nós. É que as nossas escolhas é que estão nos afastando deste momento. Mas haverá um momento em que estaremos prontos a viver eternamente do lado de Deus, porque teremos entendido tudo o que Ele nos oferece. Que Jesus nos abençoe e que Deus esteja, e Ele está agora, neste momento, cuidando do nosso coração. Que assim seja.